lá. Vamos. Falar de cultura. Acho que. Opa, fechei isto. Mas de vez em quando tem aqui uns apitos, mas... Uhum. Eu vi-te. É as notícias, eu não consigo tirar isto do meu computador, pronto, mas quando tiver um tempo é de limpar isto tudo, mas... Vá, vamos estar em direto agora. Está bem. Só um bocadinho. Vamos lá. Desligar só o telefone, senão isto não pode começar aqui a tocar. Olha, espera aí que tem aqui uma, deixa cá ver o que é que ele me está a dizer. Tem aqui uma mensagem. Ok, a pedir a lista dos candidatos. Não, eu não vi, tenho que ir ver daqui a bocado. Vá, posso ligar? Sim, podes ligar. Estou só aqui a pôr o telefone em silêncio. Ok. Modo avião, já está. Vamos lá. Ok, Isabel, já, Sim. já estamos em direto. Ok. Eu ia começar por estas conversas são feitas no âmbito aqui de uma viagem interna que estamos aqui a fazer pelo Zoom através de várias situações relacionadas com o modo como se vive na cultura, nas artes e no teatro a questão da pandemia e as consequências que isso teve. Mas eu gostaria de começar em relação a ti, de te perguntar, eu sei que tu começaste a tua formação, está ligada ao Sendrev, também passaste pela Faculdade de Letras, pelo curso de Estudos de Teatro, não é? Sim, sim. Mas isso já mais tarde. Já tinhas feito o curso do IFIC também, não é? Sim, sim. O primeiro curso que eu faço assim mais estruturante, não é? Foi o IFICT, quando acaba o secundário. Quer dizer, eu no 9º ano já tive teatro e foi uma experiência bastante interessante, mas depois no secundário faço algumas coisas, faço algumas primeiras encenações, assim de muito simbólicas, sem texto, estava muito naquela altura também, havia aquele conflito, lembro que a primeira coisa que eu fiz numas festas, eu andei na Marquês de Pombal, na escola secundária, foi as coisas que estavam ligadas à Irlanda, ao conflito na Irlanda, que era muito, nessa altura falava-se muito e pronto. Mas de facto quando acabei o 12º ano foi o IFICT
ainda pensei, ainda me candidatei à faculdade, vou ser sincera, para jornalismo. Ah, é? Era, porque eu sempre gostei muito de escrever e é interessante porque agora o meu trabalho no teatro vai tudo dar ao mesmo sítio, investigação, acaba por ter essas valências todas, mas foi jornalismo. Mas as médias depois nessa altura eram muito elevadas para o jornalismo e depois eu não entrei e depois apareceu, pronto, por acaso pelo jornal, acho que foi numa notícia no jornal, acabei por ver do IFICT e pronto, e depois estive lá esse primeiro ano, ainda entrei, acho que eu entrei com 18 anos e depois do IFICT foi uma experiência, pronto, não é? Uma pessoa com 18 anos, nunca tinha feito, tinha tido aulas de teatro e também de dança, porque a Paula Freitas, por exemplo, dava mesmo corpo. Uhum. Nessa altura também comecei a fazer dança na antiga Companhia de Dança de Lisboa, ali na Costa do Castelo. Portanto, comecei assim a fazer, fiz também, nessa altura acho que uns dos encontros do Teatro da Trindade de teatro, não é? Ah, De é? formação, que tinha a Águeda de Cena, que tinha mais quem, tinha variedíssimas pessoas, pronto, foi um workshop que fizemos lá no Salão Nobre, ou naquela sala, naquela primeira sala, que É o também Salão Nobre. é o Salão Nobre, não é? Que foi muito interessante. E pronto, e depois fiz o IFICT e depois do IFICT havia aquela coisa de ir para o conservatório, mas eu tinha dois professores no IFICT que foi o Jorge Silva, não, agora estou baralhada, que tinham andado no IFICT, tinham andado no Sendrev e que me mandaram a chatear o tempo todo para ir para o Centro Dramático de Évora, porque era muito boa, a escola era muito boa e eu na altura estava muito cansada de Lisboa, eu sou lisboeta, mas estava muito cansada, apesar de que há muita gente que pensa que eu sou alentejana, porque Pois eu ia te perguntar isso, se não, eu eu não sou pensasse. alentejana. Eu vivi alguns anos no Alentejo por conta da profissão, né? Porque também montei um projeto de teatro em Portel, Em Portel, de também 2001 a 2004, não de foi? 2004, depois acabou por falta de financiamento, não é? Porque acabaram por, na altura era o Sá Portes que estava no Ministério e disse que ia privilegiar as companhias que estavam fora de Lisboa e do Porto, mas aconteceu que nós ficávamos sempre com pontuações ali, assim, tipo a 1% de não conseguir obter candidatura. Isto foi a primeira vez, a segunda vez, pois claro que os poderes autárquicos também acham muita graça a estas iniciativas numa certa altura, mas depois isto dá trabalho, não é? E então acabam por não querer investir tanto e foi o que aconteceu, por muita pena minha, mas Então essa é a tua ligação ao Alentejo, não é? não, foi depois de ter feito os 3 anos do curso, não é? Os 3 anos que não foram 3 anos, porque depois houve aquele problema com os fundos comunitários, que foi esta confusão toda e nós acabámos 6 meses antes, mas pronto, foram 3 anos. Eu, por Uhum. acaso, eu no Sendrev e os meus colegas tivemos a sorte de ter, logo no início, de ter um curso muito bom, porque na altura havia muito intercâmbio e até havia possibilidade económica de trazer muitos diferentes Professores. criadores e professores. Portanto, nós trabalhámos com diferentes estéticas, quer dizer, desde o Júlio Castro Novo que veio, ao Pierre Etienne que veio de Estrasburgo, ou americanos, franceses, belgas, pronto. E 15 em 15 dias praticamente trabalhávamos com um criador diferente e depois apresentávamos também portugueses, como é óbvio, o Crawford, o Filipe Crawford, o Meireles, muita gente que passou por lá e depois ao fim daqueles 15 dias apresentávamos e debatíamos o que tínhamos feito. O último ano era um ano sempre que nós, vou ser sincera, que nós não gostávamos muito, porque era um ano que éramos atores estagiários na companhia. Ou E seja, o que é que fizeste na companhia, lembras-te? eu fiz o primeiro como atriz estagiária, porque ainda tinha era atriz estagiária, apesar de estar a acabar o coisa, nós fizemos o espetáculo A Noite Italiana, com a encenação do Mário Barradas, do Orvat, que esse espetáculo foi um espetáculo bastante interessante. Ah, tu ainda trabalhaste com o Mário Barradas, Eu ainda então. trabalhei com o Mário Barradas, sim, o Mário Barradas fez uma encenação, por acaso, muito boa, que nós fizemos, não era, acho que era como atriz, era o do final do curso, que era o Viver com Porcos, do John Arden, que era uma encenação do Mário Barradas, que nós fazíamos
lá em cima onde nós tínhamos aulas, que ele montou o cenário todo, com a assistência da Isabel Lopes, do Teatro da Rainha, e fizemos isso. E também fizemos nas antigas cavalariças, lá embaixo, que agora fazem, acho que esse espaço faz parte da Universidade de Évora, fizemos um espetáculo do Almada Negreiros com o Meireles, que encenou e era aberto ao público, sim. Todos esses espetáculos, esses 3, eram todos abertos ao público. Claro que esse da Noite Italiana era no centro, era no Teatro Garcia de Rezende, né, que tinha outro impacto. Como é que era a relação da escola com a cidade? Como é que tu que eras de fora, não é? Sim. Nós estamos a falar de 1992. A relação, quer dizer, Évora, apesar de ter os estudantes, era uma sociedade, uma cidade que conservava ainda muito muito daquela essência que tinha a ver com os clubes, com as associações, e nós corríamos essas capelinhas todas, basicamente, sim. E a relação... Então foi uma boa escola para ti, não? Foi uma boa escola. Para mim, foi muito boa, mas há alturas muito má, como tu deves saber, porque estas coisas do teatro é sempre assim, não é? É que, por um lado, eu fui para Évora para sair de Lisboa. Primeiro, eu nunca gostei muito de ambientes pronto, se tivesse ido para o conservatório, na altura, para mim, acho que me perdia um bocado. Não gosto muito também, e eu queria ir para Évora especialmente para estar dedicada mais àquilo que eu tinha, que era o meu objetivo, era ir fazer, né? Que era estudar teatro. E depois porque nunca tinha tido uma terra, aliás eu digo isto num espetáculo, a terra da minha avó é aqui a Tapada da Ajuda, e portanto eu nunca tinha tido uma terra, não é? Os miúdos iam todos para a terra e eu não queria, então deixa cá ver, Évora vai ser a minha terra nos próximos 3 anos, que era uma terra longínqua. Nós pensarmos em 92, tu demoravas 3 horas a chegar a Évora, porque tu não tinhas autoestrada. E às vezes apanhava-se aquele comboio no Barreiro, o último comboio que chegava de madrugada e tínhamos que apanhar a automotor em Casa Branca para fazer aquele último percurso para chegar a Évora. E portanto era bom lá estar, mas às vezes era muito claustrofóbico no sentido que só havia um cinema, a gente ia ao cinema para não ver ninguém, depois encontrávamos os colegas todos no cinema, a gente queria ir a um espaço para estar sozinho, mas depois acabávamos por encontrar as outras pessoas, mas pronto, claro, é sempre aqueles altos e baixos, e aquela coisa que eu nunca tinha acontecido, que era viver com outras pessoas, foi a minha primeira experiência, não é? A minha primeira casa foi as casas da Malagueira, do Cisa Vieira, que foi logo assim um bom começo. Só que nós éramos 4 ou 5, já nem me lembro, era várias pessoas, acho que éramos 4, e então aquilo cada um tinha os seus, assim, os seus ritmos diferentes, os seus hábitos diferentes, e às vezes era assim complicado. Olha, Évora. no teu percurso, eu noto que tu, a partir de 2015, creio eu, com o espetáculo Por Revelar, tu inicias um ciclo diferente de trabalho, muito mais ligado para o lado documental. Também, já tinhas antes escrito os teus textos ou foi a partir daí que começaste a escrever os teus trabalhos? Não, eu tinha escrito, eu tinha na Companhia de Teatro de Portela. Eu tive as primeiras produções que eu fiz foi de teatro infantil, porque o meu filho tem 24 anos, mas quando ele era pequeno dava muita coisa para escrever, tinha muitas ideias, e então a minha encenação, a primeira que eu fiz foi nos Recreios da Amadora, 1990 não, já foi no ano 2000, acho que já foi no ano 2000, em que eu fiz um espetáculo de teatro infantil exatamente escrito por mim, porque com coisas que eu via do meu filho, pronto. E depois escrevi vários textos também, foram os únicos. Os outros, quando encenava, normalmente partia sempre de textos já escritos, mas acabava sempre por descrever um bocadinho, como foi o caso dos Cadernos do Subterrâneo do Dostoiévski. Eu acabava sempre por pôr lá um bocado de texto meu, sempre.
mas não tinha nada com o que eu faço agora, de escrever os textos de raiz e fazer esta pesquisa. E fazes investigação, não é? Faço investigação, sim. Comecei em 2015 com este espetáculo Por Revelar, sobre a memória da fotografia, que tem a ver com a Eu acho que vi isso num lavadouro. Sim, foi a apresentação desse projeto, porque depois na altura eu andei, queria perceber sobre a memória fotográfica exposta, o que é que as pessoas colocavam como quadros, fotografias Exato. nas paredes. E depois, por causa dessa junta de freguesia que me deu a oportunidade de ir a várias casas de várias senhoras da Madragoa, entrar, ver os quadros, e depois, por causa do condomínio, fiz essa apresentação no Festival Condomínio, não é? Fiz essa apresentação. Exato, eu lembro-me disso. Do que é que nós tínhamos visto, do que é que eu tinha visto na casa das pessoas e um bocadinho o projeto. Esse projeto foi um projeto de pesquisa que eu iniciei, não só quando revelei as fotografias muitas de Évora, que tinham 20 anos, e que muitas enviei aos meus colegas da altura, para eles escreverem para eles verem e escreverem o que é que aquelas fotografias lhes diziam, passados 20 anos, e também por umas fotografias que a minha avó reconstruía pela memória porque tinham desaparecido. E para mim isso fazia-me sempre alguma curiosidade, como é que alguém reconstrói uma fotografia pela memória, porque a gente normalmente reconstrói pelo acontecimento e não a fotografia em si. E foi a partir daí que fez esse espetáculo, que este ano vai ser editado o texto pela Humus, o texto do espetáculo com as fotografias que eu uso. Não é do espetáculo, mas que eu uso no espetáculo. Todas as fotografias que eu revelei da minha avó, outras que encontrei na Feira da Ladra e que tinham a ver com o que eu andava a pesquisar, outras que me deram. Essa linha de trabalho autoral sobre memórias e também sobre a natureza biográfica dos intervenientes é uma linha que tem começado a afirmar-se já há uns anos, não é? No nosso teatro, principalmente nos novos criadores. Tens essa consciência que te integras num movimento? Não sei, eu há pouco tempo estava a escrever isso porque me pediram um artigo que vai sair num livro sobre mulheres criadoras e estava a pensar que eu não sei, porque eu acho que a qualquer momento eu posso extravasar e ir para outro lado qualquer. Agora, sim, acho que há mais isso, porque também acho que a todos os níveis, académico e não só, se percebeu da importância da história anónima como necessária para construir uma história coletiva. E isso tu tiveste, por exemplo, nos estudos que se começaram a fazer sobre o colonialismo. Exato. Então acho que isso foi também uma rota que nasceu de vários campos. Do Joana Craveiro, do André Amálio. Sim, mas mesmo antes disso, eu lembro de estar na faculdade em 2008, e 2008, sim, quando eu integrei depois o primeiro projeto de investigação lá no Centro de Estudos Comparatistas, e já havia muita coisa a ser feita a nível nacional e internacional de estudos do colonialismo e de começar a ouvir as pessoas, e portanto isso também, o mundo académico, e depois também acho que as pessoas, também é verdade, os criadores hoje em dia também começam a ter mais preparação a nível da investigação para realizar certos propósitos, não é? Porque se tu vens não quer dizer que os outros não o façam, mas é muito bom ter essas ferramentas, por exemplo, que tu trazes da investigação académica e que tu podes depois usar também na tua investigação para o teatro que estás a fazer. Pelo menos a mim deu-me muito isso, eu quando fui para a universidade. Aliás, e há também uma circunstância bastante propícia a isso, que é, há vários estudos de teatro que já privilegiam na apresentação dos trabalhos finais a apresentação de espetáculos, portanto, juntam-se aí também uma oportunidade, não é? Claro, sim. Sim, acho que sim, sim. E há muita gente que trabalha depois na academia, que depois acaba por usar esse material também nos espetáculos que vai fazendo e vice-versa. Então, e depois do Revelar, tu fizeste a Minha Europa.
Assim, depois do Por Revelar, eu, entretanto, sim, fiz a minha Europa, que também partia, a ideia partiu também de um conjunto de fotografias de alguém que andou a viajar nos anos 80, 70 e 80 também pela Europa toda e que as descrevia. Eu acho sempre maravilhoso quando alguém descreve fotografias. Acho sempre assim uma ideia muito boa. Mas depois acabou eu queria falar da Europa com o pessoal, não queria falar da Europa com, através de fora, queria falar através de dentro. E então, na altura depois, até foi a Luzia Paramés que me apresentou o Colin Jinsky, espero não estar a dizer mal o nome, senão ele mata-me, e que é artista plástico, escritor e tradutor, e que eu convidei para fazer o espetáculo. E então nós começámos a fazer um espetáculo que é um bocado um espelho de memórias entre as minhas memórias de uma pessoa que cresceu nos anos 80 em Lisboa e cuja família imigra para a Inglaterra nos anos 70 por razões económicas, e o inverso, a família do Colin que vem para Portugal, que já não imigra, é expat, porque é mais bonito, que eles não dizem que imigram, são expats, que vêm para Portugal, para o Algarve, também um bocado mais tarde, no final dos anos 80. Esse espetáculo era muito curioso porque era um espetáculo bilingue, não é? Era, sim, é bilingue, e porque na altura eu achei que tinha mais interesse fazer, manter a língua original, porque é muito, tu expressas-te melhor quando falas na tua própria língua. Eu, por exemplo, nesse processo de trabalho, eu como não sabia, esse processo de trabalho foi escrito, não a autoria é coautoria entre mim e o Colin, porque eu ao princípio, nós tínhamos várias sessões, muitas sessões de trabalho, longas, a discutir coisas e, e na altura ele dava-me ideias, eu ia para casa e escrevia. E depois eu escrevia à portuguesa, não escrevia em inglês, não é? E ele tinha que ir traduzir. E já não era a mesma coisa, porque já era outro texto. E às tantas o Colin começa-me a trazer textos dele e eu pensei assim, mas este parvo escreve tão bem, para que é que eu hei de estar aqui com esta coisa? Estar a escrever eu os textos, tenho aqui uma pessoa que escreve na língua dele e com a dizer dele. Eu agora por acaso tenho andado a pensar nesse espetáculo e se o fizer outra vez, e quero fazê-lo outra vez, eu gostava de fazer agora uma experiência com italianos e alemães. Tu entraste também num projeto da Europa Criativa, não é? Que fizeste. Sim, mas esse espetáculo era sobre o Maio de 68, em diversos países da Europa, Itália, Croácia, França e Portugal, mais Itália e Portugal, porque as duas atrizes era eu e a Francesca Ritrovato da Itália, e a direção era do Andrea Mandarelli de Itália, portanto estava muito concentrado em Itália, porquê? Porque também era uma parceria com o Arquivo Diarístico Nacional, que é o arquivo dos diários deles, que tem milhares e milhares de exemplares de diários de toda a Itália, de anónimos, que escreveram. Inclusive agora... Isso, além de ter sido estreado em Itália, eu vi que foi estreado, teve mais apresentações ou... Teve apresentação em Anghiari, depois tivemos em França, no sul de França, fizemos aqui no auditório da Biblioteca de Marvila também, um espetáculo. A equipa é muito grande, não dá para andar. São 3 músicos, um argentino, um italiano e uma francesa austríaca, mas que vive em França. Portanto, é uma equipa muito grande. Desse tipo... Desculpa interromper-te. E fizemos depois também a Itália outra vez no dia que eles fazem um encontro, esse arquivo de diários faz um grande encontro em Pieve, que se chama a Cidade do Diário, e que nós fomos integrar, porque esse espetáculo na sua gênese tinha muitos diários italianos, de gente que viveu o Maio de 68, que estava em França. Em Portugal eu fiz a pesquisa e com outras pessoas, é claro, e os nossos era basicamente só sobre ditadura, não é? O que é uma experiência muito interessante, porque fazendo este espetáculo na Itália, tu percebes que as pessoas vinham ter comigo no final e perguntavam como é que era possível que nós tivéssemos 48 anos de ditadura, porque eles não sabiam. Porque às vezes a gente pensa que sabe muito sobre uns e outros, mas não sabe absolutamente nada. E ficavam muito, era a parte muito emotiva do espetáculo, era uma parte que eles gostavam muito, porque era completamente diferente das outras. Os testemunhos, eu tenho testemunhos de
Tem um mais alegre, mas de resto os outros são bastante emotivos do ponto de vista da luta das pessoas durante a ditadura. Para além deles, Ainda bem que vais para esse lado emotivo, porque eu já vi alguns espetáculos teus e vejo sempre que, não só nessa forma de abordagem com que tu encaras os teus trabalhos, mas também no teu empenhamento, eu noto que te entregas com uma carga emocional também muito forte aos objetos que crias. Isso é uma ideia minha ou corresponde a alguma coisa? sim, porque não sei se vai acontecer agora da próxima vez, do Por Revelar tinha que acontecer, porque eu estava a contar a história particular da minha avó, não só, mas depois também contava histórias de outras mulheres que foram presas durante o Estado Novo, não era presas, mas não eram motivos políticos, porque naquela altura se prendia por tudo e por nada. Sim, a minha avó, por exemplo, foi presa por estar a discutir, não tinha a ver tanto com a política, tinha a ver com os costumes e com essa. E depois que falo dessas mulheres e de outras. E sim, na minha Europa também, porque sim, sim, quando tu falas de coisas que são muito sensíveis para ti, eu acho que essa carga. Eu não acho que o teatro documental seja. Eu no teatro documental eu acho eu acho que eu gosto mais é quando tu tens usas o documento, mas também podes criar uma linguagem poética, uma linguagem emotiva. Eu não gosto muito de coisas, de objetos muito expositivos, sabes? Quase palestras, aborrece-me um bocado. Não quer dizer que um dia aquela coisa de estar perante um auditório que agora é teatro, que se chama teatro, a fazer uma espécie de uma palestra, mesmo que seja encenada, a mim cansa-me um bocadinho. Porque é uma fórmula pronto, que eu já vi, que não me interessa muito ver. Mas claro, depois tens exemplos diferentes. O Bairrarte do Tiago Rodrigues acaba por ser também uma exposição, mas tem uma dramaturgia tão bonita, tem um texto tão bonito que suplanta tudo. Mas é um cúmulo quase de uma exposição também, aquela ideia dele construir uma história para a avó que vai poder deixar de contactar com essas histórias é uma ideia que é muito pessoal também, muito E tu também íntima sentes quase. ali a emoção, mesmo que em alturas ele consiga refriar, porque tem que refriar, porque não pode ir por ali, tu sentes uma carga emotiva muito grande daquele espetáculo. E por isso, sim, eu acho que sim, a poesia, mas esteja a trabalhar com o documento, acho que a memória carrega sempre poesia e carrega sempre emoção. Acho que sim. Por memória ou não, eu tenho também a consciência que tu és uma pessoa muito empenhada, és uma pessoa muito ativa, muito lutadora, se quiseres. Sim, talvez, tem que ser. Sim, eu acho que sou curiosa e tenho esta urgência em fazer coisas, não é? Eu, por exemplo, é a nossa salvação, é a minha, porque eu também tenho depois alguns estados depressivos como toda a gente, não é? E esta é a minha salvação. Eu vim É de a tua uma, salvação? É a minha salvação, é a minha salvação. Ou isso, ou então pegava como dizia um artista plástico, pegava numa pistola, ia para cima de um prédio e começava a matar toda a gente. Ou faço isto ou faço arte. Não, mas a escrita sempre foi. Eu lembro-me de escrever diários desde miúda e de imaginar desde miúda. E venho de uma família, quer dizer, fui educada por uma avó analfabeta e por um avô que tinha 3 livros do Emílio Zola em casa, não tinha mais, e aprendeu a ler pela cartilha maternal do João de Deus. Mas talvez por essa coisa de viver também num bairro operário, que é a ajuda, de ouvir as histórias daquelas pessoas, as memórias, ter uma avó mais velha também que me levasse aos encontros dos reformados e ouvir aquela gente toda, também dá para construir essa curiosidade. Sim, e por exemplo, nesta pandemia
ou no início, quando nós começámos a ficar todos em casa, eu passei por isto e foi o que me salvou, porque eu tive um período de criação maravilhoso. Quer dizer, eu foi um bocado dizer-me a mim mesma, eu vou continuar a fazer as minhas coisas, e então era vir para casa, estar no computador, ir beber um café, fumar um cigarro, ir às compras e voltar a casa e continuar a trabalhar. Foi assim que eu consegui escrever todo o projeto do documentário que quero fazer. E que acabaste, foi o que acabaste de apresentar Eu quero agora? Não. candidatar e vou saber hoje, porque já saíram as Porque esta conversa foi atrasada, tu atrasada. estavas, mas pronto, estiveste a fazer a candidatura, que hoje é o último dia, Eu não é? estava à candidatura para a DG Artes com um projeto que se chama Self Portrait, que também vai beber à fotografia, que eu me inspirei nas fotonovelas dos anos 50, 60 para criar um espetáculo multidisciplinar. É aí que eu vou abrir para outros campos, para a dança, para o cinema, e sobre como é que como é que é a nossa representação na fotografia, através da criação de 3 narrativas fotográficas, como fossem fotonovelas ficcionadas, e com 3 atores que espero que trabalham comigo, que é o Michel, que é o Paulo Nóbrega e o Colin, e com uma fotógrafa que nos vai ajudar, e com alguns cineastas e também outros fotógrafos que vamos entrevistar, e alguns livros de fotografia que vamos ver, e várias coisas. O Michel não é o Michel Do Sapateado. Ah, é? É. Ele apresentou há uns anos um espetáculo magnífico que era Viagens no bar do Teatro da Trindade, em que encheu-nos o bar do teatro com as suas malas, que ele é um apaixonado por Pois. malas. E este espetáculo, e é muito giro, porque às vezes eu não tenho problemas em falar das coisas que estou a fazer, e por acaso estava em Santa Apolónia a fumar um cigarro a pensar neste espetáculo, e o Michel nem estava. E estava a pensar sobre isto, e à medida que ia falando com ele, porque falava muitas vezes com ele disse-me assim: ai, sabes, Isabel, eu tenho lá em casa umas fotografias que eu tirei, um lote de fotografias que eu tirei num cruzeiro, que andava nos cruzeiros a fazer espetáculos, epá, e que são muitas giras, e que depois acabei por ficar com elas das pessoas que iam para os cruzeiros, tipo fotografias dos anos 80. E depois ele trouxe umas fotografias, acabou de trazer, eu vi as fotografias, são maravilhosas, como é que tu dispões num cruzeiro, com uma coisa atrás, com um placar, com palmeiras, como é que tu... Opá, e aquilo é muito giro. Depois acabei, pronto, ele gostou do projeto, e olha, estamos a ver se conseguimos arranjar dinheiro para o fazer, porque são 3 atores, é sonoplastia, música, vídeo, ainda é bastante poderoso. Olha, essa ideia do arranjar dinheiro para o fazer, essa ideia dos concursos, está-me a levar agora para um outro plano, que é o plano desta crise que foi aberta com a declaração do estado de emergência e com o que isso trouxe para a atividade teatral. Quando foi declarado o estado de emergência, o que é que ele impediu? O que é que ele parou naquilo que tu estavas a fazer? Olha, é como te estava a dizer, a nível artístico, eu continuei a fazer as mesmas coisas. Não, continuei, espera, de criação em casa, continuei a fazer a mesma coisa, porque continuei a escrever o que estava a escrever. Tinha um projeto em marcha com o Arquivo dos Diários de Lisboa, que se chama Arquivo Coletivo, que é para ser feito nas coletividades. Lá está, também tem a ver com a memória. Esse ficou parado, não avançámos mais. Podia ser que este ano, para todos, como começámos o ano passado, que fizemos uma coisa que se chamava Ilhas, que eu fiz com o Arquivo dos Diários, que era recolher sobre os idosos que vivem um bocado isolados dentro desta confusão toda do turismo à volta, e que nós éramos para continuar este ano, mas também já não vamos continuar, porque não se pode entrar em casa de ninguém, e então não vamos fazer isso. E tenho em marcha, que já não pude fazer mais, a investigação para um espetáculo que se chama Dress Like a Girl, que é sobre transformistas, que eu andei a entrevistar alguns no Porto e queria entrevistar em Lisboa,
mas que depois não consegui fazer nada disso. Pronto, fiquei assim um bocado atada de pés e mãos e continuei com o meu trabalho em casa. Basicamente, depois eu concorri à linha de emergência, candidatei-me à linha de emergência com esse espetáculo que tive, que é assim um sabor um bocado doce e amargo ao mesmo tempo, não é? Porque estás a concorrer com a uma linha que não concordas, que está mal feita, mal desenhada e pronto. Também há a Câmara Municipal de Lisboa, mas a Câmara Municipal de Lisboa disse só que eu não tinha direito. Eu nessa altura estou a Recibo Verde, mas como tenho uma pequena empresa, pequenina, com a minha irmã, tive a extinção do meu posto de trabalho, porque nós não tínhamos capacidade para ter. Uhum. E pronto, e estou à espera desde maio que a Segurança Social que veja o meu processo. Estava à espera. Estou à espera. O que Mas tem todos um valido. bocadinho, as vidas estão suspensas, não é? Então, Ainda já desconfinámos, mas está tanta coisa ainda em suspenso. Eu noto isso nas conversas que vou tendo. sim, eu acho que aqui olha, o que nos valeu e o que nos tem valido, a mim valeu muito o cartão de compras da GDA, sem problema nenhum de o dizer, e valeu muito também não ter um filho pequeno e ter um filho já grande que tem a sua própria, o seu próprio trabalho, porque se eu tivesse um filho pequeno como há uns anos, como há muitas mães artistas que têm, com certeza que estava já a bater com a cabeça na parede. É completamente diferente tu teres uma criança pequena que tens que sustentar, não é? Uma ou duas, do que tens um filho, não é? Já crescido, que ganha para ele e que te ajuda e que te pode ajudar, como é óbvio, porque vive contigo, é diferente. Mas Participaste na Vigília das Artes. eu participei, sim, na Vigília das Artes. Tenho E qual é, além disso, eu sei que tu também tens estado a criar um grupo de apoio jurídico, não é? sim, sim, sim. Tenho tentado a criar, fiz parte da ação cooperativista, tenho estado a trabalhar num mapeamento. Fizemos aquele primeiro diagnóstico aos artistas sobre quem tinha pedido apoio, quem tinha tido, quem não tinha, pronto, que já saíram os resultados, não é? Sobre isso. Ou seja, e agora de seguida vai ser lançado um outro grande inquérito que está a ser criado num protocolo com a Universidade de Lisboa. Agora não me lembro, não tenho aqui, não me lembro o instituto, e que vai ser para percebermos quem trabalha no território, porque é muito importante tudo, as estruturas e artistas que trabalham no território em todas as artes, qual é a sua forma de pagamento, sim, é o que nos interessa é recolher basicamente esses, porque nós, para exigirmos, temos que ter dados. Mas também eu noto que há um grande desconhecimento do Estado em relação a esses números, não achas? Acho, então a ministra disse que agora ia fazer um mapeamento. Esse mapeamento devia ser feito todos os anos. Agora tu perguntas assim, como é que se faz um mapeamento? É difícil fazer um mapeamento, como é óbvio, porque tu tens a inscrição no IGAC, não é? Mas há muita gente que não está inscrita no IGAC, não é? Não se vai inscrever. Mas o Ministério da Cultura podia ter esses, quer dizer, está em ligação com as direções regionais da cultura, podia fazer, é muito importante. Uma das outras propostas que eu que tinha dito e que vou lançar, nós temos que fazer um mapeamento dos edifícios culturais. Porque, por exemplo, o Ministério, de certeza que não sabe quantos edifícios culturais existem, não sabe quantos têm programador, não sabe quantos estão fechados, não sabe nada disso. Se nós não sabemos isso, como é que nós queremos ter uma política cultural para o futuro? Não conseguimos fazer sem ter esses dados. E acho que agora a ministra vai fazer, mas entretanto, vamos ver, há de ser para o ano, ou há de ser quando for feito. Olha, quando eu fui à ação corporativista, eu fiquei espantado com a quantidade de grupos de trabalho que existem lá dentro. Isso é um formigueiro intenso. Sim, há muitos grupos. Este agora
este agora do acompanhamento jurídico foi uma ideia que eu tive, porque comecei a ver muita gente que não sabe, que tem problemas em escrever cartas aos senhorios porque os senhorios não estão não sabem da lei ou não a querem seguir. Há muitos grupos e pessoas que não conseguem receber os montantes das câmaras municipais dos espetáculos que já estavam contratualizados. Isso para mim é uma indecência. E então comecei, e até tenho a sorte de ter uma sobrinha que está a estagiar a advocacia, está num escritório, portanto é a minha primeira ajudante. Agora vamos tentar arranjar mais, porque isto também é um ano difícil para os advogados. Os estagiários estão todos a acabar os cursos, ficou tudo parado, está tudo muito aglomerado e portanto é difícil arranjar pessoas que tenham alguma disponibilidade para fazer esse trabalho. Mas sim, já começamos, a primeira carta está feita, vai ser disponibilizada para as pessoas que quiserem a minuta, para as pessoas que quiserem mandar, com todas as indicações, passado quantos dias é que tem que esperar por nova resposta, o que é que tem que fazer a seguir, e depois vamos abrir uma linha um e-mail também para perguntas de coisas simples. Agora começamos com as coisas simples, depois vamos ver se conseguimos atacar as coisas mais complicadas. E a relação com a tutela, com o Ministério da Cultura, antevês aí alguma possibilidade? Pois olha, eu não sei, a única relação que eu não sei, porque eu não estou dentro dessa parte da organização da ação. Eu acho que tem havido muitas mentiras, porque dizem que as pessoas são convocadas para reuniões e depois é tudo mentira e não são convocadas. A única relação que eu tive com a tutela, olha, foi quando abriram os apoios simplificados, não sei se te recordas, que eram os apoios até 5.000 euros, que era para internacionalização, edição e não sei o quê. E era um concurso que estava tão estupidamente desenhado, que era o primeiro, que tu abrias às 10 horas da manhã e se tu fosses lá às 10h05 já tinha fechado porque o dinheiro já se tinha esgotado, independentemente de serem analisadas as propostas ou não. Na altura eu fiz uma petição e depois tive a sorte, porque acho que o Jornal Público pegou nisto, e depois eu fui ter uma reunião na altura com o Américo Rodrigues, já DG Artes, por causa disso, e disse, pois, e tivemos uma reunião, sim, de facto, isto é lamentável, vamos alterar isto não cabe na cabeça de ninguém, vai ser desenhado. Eu tive esta reunião há um ano atrás, em agosto. Estamos na mesma. Já mandei e-mail a perguntar o que é que se passa. Esse dinheiro que ficou excedente nunca foi posto à disponibilização das pessoas, porque houve excedente, porque se tu envias 100 candidaturas, mas só 20 é que são apoiadas, há excedente, tem havido excedente de concurso em concurso, e estamos à espera, e estamos há um ano, portanto, há um ano que nunca mais abriu o concurso, nunca mais disseram nada. É esta a relação com a tutela, basicamente é deixar as coisas avançarem no tempo. Por exemplo, esta linha de emergência é indecente. Como é que tu tens uma linha de emergência e que estás à espera até hoje de assinar um protocolo para uma linha de emergência, não é? Não cabe na cabeça de ninguém. Mas eu acho que isso é transversal, acontece agora no teatro como está a acontecer, porque eu acho que há muita propaganda que está-se a dar muito apoio, muitos layoffs, mas se tu vais a falar com as pessoas nas pequenas empresas, as pessoas estão à espera, está tudo à espera do layoff, está tudo à espera de deferimento de subsídios de desemprego, de prestação. Portanto, eu às vezes começo-me que é uma coisa que também penso muito, como é que as pessoas em Portugal são tão resilientes? Sem nada, porque neste momento não tens nada. Eu não tenho vencimento desde março. Nenhum. E não irás ter tão cedo? Não, a Segurança Social, por causa das escavações arqueológicas que eles de vez em quando fazem, foi-me buscar que eu era sócia, pertencia à direção da tenda do João Ricardo, que eu não faço parte da tenda, vê lá, há 15 anos, está lá o Helder, está lá o Helder Gamboa, está lá, já uma vez tinha tido a Ângela Pinto, já uma vez tinha tido esse problema, tinha enviado tudo e agora, passados estes 15, 16 anos, já nem sei, não, porque a senhora tem aqui como sócia-gerente, parece que ele não é sócia-gerente,
recebia para aí 2.000 euros por mês, mas pronto, não interessa. Como sócia-gerente, e então tive que chatear o Hélder por causa das datas da associação, tive que enviar formulários e agora continuo à espera, porque eles continuam a dizer que há muita gente, há muitos pedidos e não há capacidade para analisar. Portanto, isso também, eu penso muitas vezes isso, como é que nós somos tão resilientes? Podes fazer um espetáculo que é a sócia-gerente. A sócia-gerente, podes... Não, mas sabes que eu já fiz um espetáculo, quando foi a Troika, no Teatro Rápido, que não era meu, mas que eu me ensinei com o João Ferrador, que se chamava Burocracia. E esse espetáculo era a história de uma senhora que tinha sido declarada morta pela Segurança Social e que tentava a todo custo provar que estava viva. E isso era uma história verídica. E nós, na altura, foi a minha primeira abordagem ao teatro documental. Apesar de ser um texto ficcional, escrito por outra pessoa, depois nós fomos para a porta da Segurança Social, para aquelas filas gigantes no tempo da Troika, não é? Qualquer dia. Agora já não há filas porque a gente tem que marcar por online, não é? Já é uma coisa boa. Tiraram-nos da vista as filas gigantes da Segurança Social. E fomos lá entrevistar pessoas para esse espetáculo, para falarem da burocracia. E pronto, e continuamos na Agora mesma. falaste do teatro rápido, que também rapidamente desapareceu, Pois. E foi um projeto bastante interessante porque dinamizou muitos criadores em torno dele. Pois é, eu acho que sim, que olha, dinamizou aquelas experiências. Eu tinha acabado a faculdade, eu acho que já estava no mestrado e tinha lá um grupo e comecei mesmo a fazer a experiência daquilo que eu tinha estudado, daquilo que eu queria fazer, a partir do meu projeto artístico, não de coisas que me iam propondo, de outros espetáculos infantis que me iam propondo, pronto, eram criações minhas, mas ou de textos que eu ia pegando, não, de pensar assim, eu, de facto, nesta altura, eu quero fazer isto. E essa foi a primeira experiência pequenina em que uma pessoa, em que pude desenvolver, em que pude perceber dificuldades, não é? Dificuldades na abordagem de texto, dificuldades de tratamento do material que tu encontras, e foi muito interessante. E depois eram experiências pequeninas também. Uhum. Que também não usavas, também depois tinha aquela coisa daquele ambiente que eu gostava muito, que era intimista, aquela coisa das quatro paredes, não é? Assim, Claro. E eu vi lá coisas muito interessantes do ponto de vista dramatúrgico, Também cenográfico, eu. coisas muito interessantes. Depois era aquela coisa de andar à volta e de vez em quando, vou ver, é quase, vou ver este agora por um bocadinho e depois vou ver o outro e depois, era assim, tinha Exato. coisas. Claro, para Olha, fazer... Isabel, a brincar já se foi passando o tempo e eu queria terminar esta conversa perguntando-te, desviando agora já o contexto mais do teatro, das artes, mas já agora também como cidadão, como pessoa, como mulher, este furacão Covid-19 passou por ti e tens um olhar diferente, não tens? Não... Como é que é? Não percebi a última parte, desculpa lá, Se perdi-te. tens um olhar diferente sobre o mundo, sobre a vida, sobre se isto te mudou alguma coisa. Olha, aquilo que posso dizer, assim, tinha que pensar muito nisso para não... Acho que é uma coisa que tinha que pensar muito. O que mudou é uma revolta muito grande. Acrescentou essa revolta que eu tenho, esta pandemia. Porque de perceber as desigualdades, de perceber que as pessoas não são tratadas todas da mesma maneira, porque tu vês o Estado que está em Lisboa e tu percebes de onde vêm aquelas pessoas e de onde elas vêm, que têm que apanhar os autocarros e têm que... dessa profunda tristeza de saber que quando eu preciso de um Estado que ele não me apoia, nem a mim nem a ninguém, não apoia, de ter a profunda tristeza de ter um Presidente da República que diz que as pessoas têm que apoiar o Banco Alimentar e que não faz um esforço para dizer que não, nós não temos que apoiar o Banco Alimentar, também podemos apoiar, mas o que nós temos de facto é exigir o nosso Estado da Segurança Social que nos dê um montante mínimo para viver, um montante digno, que para mim devia ser o salário mínimo nacional para toda a gente. Para mim o que aumentou mais a revolta é ver colegas meus a dizer que recebem
de companhias e de associações que recebem 80 euros por mês da Segurança Social. Tenho vergonha de viver num país onde se paga 80 euros por mês a uma pessoa para viver. Portanto, isso que me acho que mais evidenciou é a revolta. A revolta. Não sou daquelas pessoas otimistas que acha que as coisas vão ficar diferentes, não, se as coisas vão se acentuar, acho que para pior, porque tu tiveste com esta pandemia essa questão do trabalho à distância, cada vez vai ser mais trabalho à distância, mal pago, sem regras, que tu podes fazer em qualquer parte do mundo, e portanto, se os governos não começarem a legislar essa forma de trabalho, vai ser a desregulação completa, em que as pessoas vão estar a trabalhar, o mercado vai ser a quem pague menos, não é? Porque é sempre assim, é quase como as fábricas de roupa. Tu vais produzir roupa onde sabes que as pessoas ganham menos. E o trabalho que nós vamos passar a fazer é o trabalho onde é quem paga menos. E depois, a nível da cultura, não foi novidade nenhuma, e perceber que de facto não existe um ministério, que não há uma política cultural, que não há uma ideia. A única coisa boa, se queres que te diga, que eu senti foi a solidariedade de quem tem menos. Isso é muito bonito, faz-me lembrar os tempos do meu bairro da ajuda, que as pessoas tinham pouco, mas dividiam. O Marco António Monte dizia que uma das coisas boas que ele tinha sentido era que nós todos tínhamos percebido que estávamos todos no mesmo barco. Sim, nós não estamos todos no mesmo barco, isso é mentira. Desculpa lá, Marco António, mas nós não estamos no mesmo barco. Há uns que estão num barco a remos e outros estão assim nos veleirozinhos, e há outros que estão assim nos grandes navios. Não, no mesmo barco nós não estamos, porque é completamente diferente eu ter uma casa paga ou pagar 750 euros por mês, ou seja o que for, estarmos todos a viver 3 ou 4 numa mesma casa, ou eu viver sozinha. Não, ele estava a falar especificamente do mundo da cultura, do teatro. Do mundo da cultura, sim. Não, porque às vezes há estas coisas, mensagens também no Facebook, estamos todos no mesmo barco, filhos, nós não estamos todos no mesmo barco, estamos todos em barcos diferentes. Sim, acho que na cultura, sim, eu notei, e cada vez mais, uma solidariedade. Primeiro fico profundamente comovida e já lhe escrevi a dizer isso, com a postura da GDA dos cooperadores que deram parte do seu dinheiro para ajudar nesta linha de apoio, no cartão de compras que eles dão, no espaço de poucos dias, e se houver algum problema que não tenhas acedido, eles voltam atrás e dizem, ok, vocês não acederam, vamos abrir mais um bocadinho para as pessoas. Ou seja, é mesmo efetivamente... É para ajudar, não para é ajudar, não é para arranjar problemas, é mesmo para ajudar as pessoas. E isso, pá, é de se tirar o chapéu. E depois todas as atividades que têm acontecido dentro da ação cooperativista, e não só, e do sindicato e tudo, não vamos falar, há muita gente que anda a trabalhar nisto e a lutar nisto há muitos anos, não é agora, mas que tem sido mesmo com listas de Excel, que para mim acho... Mas pessoas a meter e-mail a dizer o que é que dão, outras a dizer o que é que vão receber, de grupos de ajuda, de compras a nível do audiovisual e não só, do Palco 13, que acho que também andou a fazer a coleta de alimentos, acho que sim. Sabes que eu nunca senti, há pessoas que dizem que sim, e estão sempre a dizer porque nós não somos unidos, somos muito mesquinhos uns com os outros. Eu nunca senti isso, não acho que eu acho que às vezes não se une mais, porque nós também às vezes a nossa vida também às vezes é complicada para a gente dispersa-se muito, acho que a gente agrega-se e depois dispersa-se muito, mas agora nunca senti, eu sei que, e é uma crítica, o meio é muito fechado, e isso o meio não permite, há pessoas que estão constantemente na periferia, não é? Não permite entradas, a gente diz que entra, mas entra muito pouca gente para ter condições de trabalho, talvez pelo Ministério, mas também porque há muitos teatros e muitos programadores que não dão oportunidade a novos criadores, e isso é verdade, eu falo por mim, mando para criadores, para programadores, os chamados programadores têm sempre as calendar, está sempre fechada a programação, como dizia
não sei quem, ou um dia mando um e-mail a dizer quando é que vai estar aberta, porque está sempre fechada. Portanto, está sempre fechada e isso é muito difícil de entrar e depois tu não podes andar sempre a trabalhar porque o teu trabalho quer crescer e não podes andar sempre a trabalhar com os mesmos meios e nos mesmos sítios. Tens que, chega uma altura, quer dizer, tens que trabalhar de outra maneira e é por isso, pronto. Mas acho que eu acho que há a criação, eu acho que há muita gente, acho que há muita gente a fazer bons espetáculos de dança, de teatro, de tudo, há muito bons criadores, muito bons fotógrafos, muito bons cineastas, acho que estamos bem servidos de gente. Agora, eu não sei como é que vai ser o teatro, vou dizer, não sei como é que vai ser o teatro daqui para a frente, porque se tu disseste, o que é que a pandemia influenciou? Há muita coisa que eu tinha pensado fazer que se calhar agora já não vou fazer, isso é verdade. E acho como eu, há muita gente que deve estar a pensar da mesma maneira. Sim, há uma incerteza brutal sobre como é que nós voltamos a estar numa sala juntos. Não, mas nem é só por isso, é porque há abordagens e temas que se calhar deixaram de fazer sentido para mim. Algumas coisas deixaram de fazer sentido como faziam. Porque? Uma outra coisa que deixou de fazer sentido para mim. Mas isso, pronto, é aquelas conversas Mas interiores. porque? Explora lá essa ideia. Epá, porque houve outras coisas que se calhar que se vão sobrepor. Não é porque eu quero acabar isto e fazer teatro documental sobre a pandemia, nem longe de mim, nem quero ouvir falar disso. Se me disserem que há um espetáculo sobre pandemia, eu não vou. Sério, juro-te. Acho que isto é uma coisa para a gente trabalhar a 10 anos. Daqui a 10 anos, acho que sim. 10 anos, 15 anos, acho muito interessante. Agora já, nem pensar. Tirem-me deste filme. Mas há outras coisas que se calhar que a mim... epá, não sei se tem a ver com a pandemia, há coisas que se calhar começam a ter, olha, por exemplo, fica muito uma coisa que as pessoas começaram a publicitar muito, que era, começaram a fazer muita comida em casa, não é? Eu há muito tempo tenho um espetáculo que tem a ver com a memória da culinária, pá, porque toda a gente tem, porque eu adoro, não é só a comida, é a memória. E eu, por exemplo, é uma das coisas que estava lá para trás para fazer, que se calhar vai avançar no tempo, porque eu acho que agora também tem esse efeito contaminado por isso, da gente se calhar ter passado mais tempo ou dizer, epá, estou aqui em casa, quero fazer aquilo, pedir a não sei quem para ver como é que se faz. Eu não vivi isso, porque eu tenho um supermercado aqui ao lado de casa, portanto é quase só esticar a mão e vou lá comprar tudo. Não. Mas há pessoas que vi isso, amigos meus que nunca publicaram tanta foto de bolo, nem de comida, nem Como de dizia o Jorge receita. Silva Melo, nunca os autores fizeram tanto pão. Sim, olha, estás a ver. Nunca Fizeram tanto pão. Nunca, Havia uma altura que era muito comum fazer pão caseiro e pôr isso no pois, Facebook. mas agora foi bolos, foi pão, foi tudo e mais alguma coisa. E portanto, se calhar há coisas que se começam a deixar outras para trás, que se calhar não podem não ter tanto sentido e a querer pôr outras para a frente. Não sei se tem tanto a ver com a pandemia, olha, depois eu dir-te-ei um dia se tem a ver com a pandemia ou não, porque a gente também está a viver o acontecimento, não é? É isso. E não tem o distanciamento suficiente. Brinda isso. Adeus. Adeus, olha, obrigada. Prazer em falar contigo. E beijinho, a gente vai falando, está bem? Ok, Beijinho. Vou adeus. acompanhando aqui os diretos. Tá, adeus. Beijinho, Obrigado, tchau, adeus. beijinho.